Você acha que o que você é hoje foi decidido pela sua genética? O formato do seu rosto, sua altura, sua inteligência, tudo escrito no seu DNA e que não dá pra mudar? Que inferno depender de genética. Bosta! Fizeram você acreditar que seus genes determinam tudo, que se você nasceu com má genética, acabou. Fim da história. Mas e se eu te dissesse que o que você chama de genética ruim talvez seja só hábito ruim? Nosso corpo e mente são plásticos. Como assim são plásticos? Significa que eles se adaptam ao estímulo que você der. Independente de qual seja o estímulo, ele vai se adaptar àquilo. Por puro instinto de sobrevivência, ele vai se adaptar àquilo. Pensa no DNA como o projeto de uma casa perfeita, sem erros matemáticos. Mas o resultado final depende de como os pedreiros constroem. Os materiais, o cimento, a fundação, os detalhes. Se os pedreiros não seguirem o projeto, a casa entorta e desaba. E o mesmo acontece com você. Seu DNA é o projeto perfeito. Mas para que ele se manifeste, você precisa viver de acordo com ele. Como come, como dorme, como se move, como respira. Se você ignora o projeto que a biologia te deu, seu corpo, mente e espírito se desequilibram. A ciência moderna chama isso de epigenética, o estudo que explica por que duas pessoas com o mesmo DNA, até gêmeos idênticos, podem se desenvolver de formas completamente diferentes. Seus genes definem o projeto, mas quem constrói é você. Você não é 100% refém da genética. Você é em grande parte reflexo dos hábitos que repete todos os dias. Eu quero que esse vídeo seja um destruidor desse fator limitador que é você acreditar que você é de algum jeito, seja por genética, ou seja porque você se construiu assim ao decorrer da vida. Eu quero que você entenda o seguinte: você nasceu de um jeito, e aí, o que você é hoje é o que você tem feito, são os estímulos que você tem dado, o estilo de vida, os hábitos, a alimentação que você teve pra chegar nesse ponto. Agora, você pode se transformar, transformando tudo isso que eu acabei de falar. Você é plástico, você é moldável se você se autotreinar. Você é o que você é agora porque você foi conduzido, treinado, disciplinado pelo mundo, pelos estímulos do mundo. Tanto é que tem muita gente aí que é diagnosticado com TDAH, que nem tem TDAH, desenvolveu. Por quê? Treinou ser distraído. A verdade ignorada. Já parou para olhar uma foto sua de quando era criança? Se você nasceu saudável, sem grandes problemas, vai perceber uma coisa. Você não tinha os mesmos sintomas que tem hoje. Não tinha ansiedade, nem dores nas costas, nem a pele cheia de espinhas. Talvez até tivesse algum problema, mas era uma versão menor do de agora. Sabe por quê? Porque naquela época seu corpo seguia o projeto original. Sua mãe não fumou, não bebeu, não encheu o corpo de ultraprocessados. Ela seguiu o plano do DNA. E por isso você nasceu perfeito do jeito que seu DNA planejou. Gente, Deus é perfeito, pessoal. Deus é perfeito. A maior prova da perfeição de Deus é o espelho de vocês. Vocês nem têm essa cara que eu tô vendo, pessoal. Isso é só um reflexo de quem vocês estão hoje. Mas vocês precisam ser muito loucos pra enxergar isso e precisam mudar muito por dentro. Vocês, na verdade, são como se fossem ovos. É um ovo que vai nascer um novo animal. Vamos dizer, não digo animal, é que eles falam animal, mas vamos dizer que vai nascer um novo ser desse ovo. Pode ser um ser infernal, como pode ser um ser divino. Quem define isso, pessoal? São as escolhas de vocês, o que vocês fazem. Se vocês acreditam no que eles dizem... Sua genética é uma merda? Vamos descobrir. Existem muitos fatores que levam a gente a considerar o que uma genética boa e uma genética ruim. Vocês se tornam infernais. A vida de vocês vira um inferno. Vocês começam a não gostar, sabem de quem? De quem vocês veem no espelho, que são vocês mesmos. Aí você fala, mas Mário, eu nasci assim? Não, você não nasceu assim. Você nasceu bonito, você nasceu filho do seu pai, filho do seu mãe, você nasceu pequenininho. Você se transformou nisso porque você infelizmente colocou um monte de merda pra dentro de você. Mas conforme você cresceu, os hábitos modernos começaram a te destruir devagar, quase imperceptivelmente. Foi tão gradual que você nem percebeu. Hoje, no seu estado atual, você carrega dores, ansiedade, inflamação, falta de energia e culpa a genética. A mesma genética que te salvou, mesmo comendo porcarias quase tóxicas, dormindo mal, vivendo sentado e estressado, ela ainda deu um jeito de te manter vivo. Essa mesma genética que você acusa foi a que se adaptou a todas as merdas que você fez com o corpo, tentando te proteger, mesmo depois de você ter se afastado completamente do plano original. A mentira aclamada. Você já deve ter ouvido isso. Fulano tem genética boa. Ele não passa nada no rosto e a pele é bonita. O corpo dele é genética, nem treina e é shapeado. A real é que tem gente que já nasce com a genética acima da média. Sem fazer muito esforço, a pessoa não tem gordura no corpo por natureza mesmo. O cara trabalha com enxada, claro que ele faz esforço. Você treina natural e não sabe se sua genética é boa? Então eu te mostro o ranking das genéticas. Vou te contar um segredo. Tu nunca vai ter esse shape, nem esse shape, muito menos esse shape. Sabe por quê? Porque esses caras nasceram pra ter esse shape. E você, talvez não. E tá tudo certo. A mesma mentalidade que fez esses caras evoluírem foi exatamente o oposto do que você está pregando. O Thiago Bernardino é um ótimo exemplo disso. Muita gente diria que a genética dele é ruim, mas o que faltava era foco e trabalho duro nas coisas certas.
Foda-se a genética. É realmente muito difícil que esse físico seja conquistado natural. 1 em 1 milhão teriam essa genética. Eu não duvido do que ele falou. Realmente, eu nunca neguei e eu acredito sim que eu tenho uma boa genética. Mas eu só fui descobrir isso porque eu realmente trabalhei duro, porque eu fiz isso durante um bom tempo e assim eu descobri que eu tinha potencial. Então, assim que a gente descobre se tem a genética. Não é avaliando uma foto, não é avaliando um momento curto. É você fazendo o trabalho, fazendo por tempo suficiente para você conseguir dar tempo, principalmente no fisiculturismo natural, que demanda muito tempo para conseguir descobrir que você tem um bom potencial. Em 2020, se eu fosse julgar a genética, eu não falaria que esse cara tem uma genética boa. E é justamente o que eu falei. Pra gente conseguir ver que a gente tem uma genética boa, a gente não avalia só uma foto. A gente avalia um período e a gente vê as evoluções ao longo do tempo. Ele vai fazer um pouquinho mais sobre isso, mas eu queria comentar um pouquinho porque isso é algo que eu escuto o tempo todo. Na realidade, durante a minha carreira como atleta, eu já ouvi de diversas pessoas no mesmo momento alguém falar que eu tinha uma genética muito surpreendente, outra pessoa naquele mesmo momento falar que eu não tinha uma genética boa. Uma pessoa falava que eu tinha um potencial enorme, outra falava que eu cheguei no meu limite natural. Isso é algo que, se você, atleta natural, ou você que quer seguir natural, eu acredito que você deve escutar muito, porque é sempre assim. As pessoas, elas tiram opiniões em relação ao que ela consegue ver com a régua que ela tem, com a vivência que ela tem. Ela não faz parte da sua história, ela não sabe tudo que você passou para chegar até ali. Bernardino, me perdoa. Fake Mary! Não, Jesus, não! Mesmo Thiago sendo um natural pro, algo que só é possível com testes rigorosos, ainda tem gente que prefere negar a realidade. Mas pensa, o que você ganha se limitando? Acreditar que algo é impossível só te impede de evoluir. Um cara se prende numa mentalidade que bloqueia o próprio crescimento. O outro acredita que pode ir além e por isso evolui todos os dias. E isso aparece no físico, na testosterona, em tudo. Eu quero que você esteja do lado que cresce. Não se limita. Não culpa o que não é culpado. Só supera, evolui e ultrapassa seus próprios limites. Supera o sistema, jogador. Muitos falam como se alguns nascessem com sorte e outros com azar no DNA, mas a diferença entre duas pessoas aleatórias é de menos de 0,1% no código genético, menos de 1/10 de 1%, ou seja, geneticamente somos quase iguais, mas dentro desse pedacinho minúsculo que é diferente, existe o bastante para nos deixar únicos. Essa diferença é tão pequena que sozinha não explica coisas como força, inteligência ou beleza. Essas coisas vêm de um conjunto enorme de fatores, um monte de genes trabalhando juntos, mas tudo que fazemos em nossas vidas. O que essa variação ajuda a definir são características mais visíveis, tipo o tom da pele, a cor dos olhos ou o tipo de cabelo. Mas mesmo isso não é simples. Os genes não funcionam sozinhos. Eles se misturam, interagem entre si e com tudo ao nosso redor. É uma rede tão complexa que até hoje a ciência não consegue entender como tudo se conecta. A verdade é que seus genes não determinam se você é melhor ou pior do que alguém. E é aí que mora o ponto cego da maioria das pessoas. O ambiente, o que você come, como vive, o que respira e o que sente, é o que decide quais genes se ligam ou se desligam. Dois gêmeos idênticos, com o mesmo DNA, podem ter corpos e inteligências completamente diferentes apenas porque viveram de formas distintas. Seu DNA não determina quem você é, mas mostra quem você pode se tornar. A diferença entre o potencial e o resultado está no que você faz, todos os dias, com o corpo e a mente que lhe foram dados. As provas. Samuel George Morton acreditava que existiam raças superiores. Para provar, ele roubou e mediu centenas de crânios de diferentes povos. Entre eles, indígenas norte-americanos e africanos. No entanto, a própria ciência dele o traiu. Os povos nativos que tentou rebaixar mostravam crânios mais simétricos, mandíbulas fortes e rostos equilibrados, resultado de corpos moldados por um estilo de vida ativo, exposição ao sol e alimentação natural. Morton queria provar a superioridade genética, mas acabou provando o poder dos hábitos certos: movimento, alimentação de verdade e vida em harmonia com a natureza. Não existem raças superiores. Existem modos de viver que desenvolvem o corpo e a mente e outros que os atrofiam. Isso não significa que um seja melhor que o outro, mas sim que um agiu de acordo com o plano perfeito de seu DNA, expressando essa perfeição na Terra enquanto o outro não. Epigenética é só um nome técnico para algo que o corpo sempre soube. Ele se adapta. A alimentação, respiração, postura, sono, estresse, tudo isso muda a forma como você cresce, pensa e vive. Se você força o corpo, ele responde. Se você o abandona, ele atrofia. Um exemplo claro disso é o povo Mangbetu, que molda o próprio crânio desde cedo, enrolando faixas na cabeça. Com o tempo, o osso se adapta à pressão e muda de forma. O mesmo acontece com as mulheres Kayan, conhecidas por usar anéis de metal no pescoço. Mas o curioso é que não é o pescoço que cresce. São as clavículas e as costelas que se
comprimem, criando a ilusão de um pescoço mais longo. Ou seja, por mais que elas forcem o corpo a mudar, o número de vértebras continua o mesmo. O DNA não muda o plano original, ele apenas se ajusta para te manter vivo. Mesmo sob condições extremas, o corpo entende uma coisa simples. Quando você o força a mudar, ele responde. Ele se molda à forma como você escolhe viver. Mesmo que isso te machuque, ele se ajusta, porque essa é a maneira que encontra de te manter vivo, mesmo depois de tudo que você faz contra a própria saúde. No seu DNA você já é saudável, mas são seus hábitos que decidem se isso vai ser expresso ou não. Essa é a maior capacidade humana, a capacidade de se adaptar. Não se prenda a quem você é agora. Não se prenda a isso, não importa quem você é agora, porque o que você é agora, que está construído aqui, é literalmente olhar para o passado. É os estímulos que você deu no passado. Olha para quem você vai se tornar. Pensa em um avô e um neto com o DNA muito parecido. Um tem um rosto firme, a pele limpa, a mandíbula forte. O outro cansado, inflamado, curvado. A genética é a mesma. O estilo de vida não. E os povos indígenas norte-americanos? Será que a genética deles era simplesmente melhor e acabou? Ou foram os hábitos que os moldaram? E essa modelo, por exemplo, os pais são pessoas comuns. Ela era um bebê comum, mas ela cresceu em melhores condições, com sono adequado, boa alimentação, estímulos saudáveis e menos estresse. Aí dizem que é genética boa, mas talvez seja apenas o corpo expressando o que acontece quando o ambiente coopera com o DNA, com aquilo que você nasceu para fazer. Hoje a gente vive de costas para o próprio projeto. Come errado, dorme mal, respira pela boca e passa o dia curvado olhando para uma tela e depois culpa o DNA. Mas fomos nós que nos afastamos daquilo que o corpo entende como natural. Fomos nós que criamos nossos próprios defeitos. Eu não sou o dono da verdade, e você não precisa acreditar em mim. Mas pensa, quem lucra quando você acredita que seu corpo é fraco, feio e quebrado por natureza? Testa em você, sente o resultado. Você é o seu próprio laboratório. Porque a verdade é simples, seu DNA não determina quem você é, ele mostra quem você pode se tornar. A diferença entre o potencial e o resultado está no que você faz todos os dias, com o corpo e a mente que te foram dados. Não desacredite da sua genética, desacredite dos seus hábitos. Se tudo isso fez sentido para você, e você quer parar de sabotar o próprio DNA e começar a viver de acordo com o projeto que o seu corpo nasceu para seguir, o próximo passo é simples. Se inscreve nesse canal, pois todo vídeo vai te ajudar a restaurar essa perfeição que você perdeu. Se você quiser acelerar esse processo, o Arbon criou um desafio de 10 dias justamente para isso, para te colocar de volta no caminho certo, sem enrolação. O resto é você testar no próprio corpo. Até a próxima quest, jogador. Caralho, pô. Se tu não tomar o controle da tua vida, ó, acabou, ó. Vai ficar chorando igual os caras que vêm no comentário aqui, ó. Falar que mulher é tudo igual, que mulher rejeita eles, ó. Vai ficar... Beleza, bom pra ti, ó. Beleza, não quer mudar? Beleza, não quer ser uma pessoa melhor? Bom a pra você. Vai ficar vendo a mulher o cara ela, chama ela de vaca. Vai ficar vendo aí, filha da fica, beleza? Ó, beleza, ó. Eu vou ter essas minas e não vou ficar aqui nessa ilusão mental aqui de essas p*** aí e vou viver a vida dos sonhos. Vou ser milionário e vou ter tudo nessa p***. É isso mesmo, cara. Vai tomar no